Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez eu vou estar falando um pouco mais sobre os tempos gráficos, tá bom? Eu tenho recebido no meu Instagram aí muitas pessoas perguntando, né, quais tempos gráficos eu utilizo para me chegar no momento da minha operação, né? Então eu decidi trazer esse vídeo aqui no YouTube, mostrando, né, para deixar de forma mais clara, como vocês vão definir aí o possível viés aí do dia para vocês poderem operar e como vão chegar, né, na operação, tá bom? Vou mostrar todos os principais tempos gráficos que eu utilizo para me chegar aí no melhor contexto, que seja favorável à minha operação, beleza? Vou mostrar aqui referente ao dia na quinta-feira, beleza? Duas operações que teve seguindo esse contexto. Na sexta-feira teve uma operação um pouco mais complexa, depois eu posso estar trazendo ela para vocês, tá? Porém, o intuito do vídeo aqui hoje é mostrar como vocês vão alinhar os tempos gráficos para que vocês consigam encontrar um bom momento de operação, seguindo um bom contexto, beleza? Eu vou tirar todas essas marcações e vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui, vou digitar aqui primeiro quais que são os principais tempos que eu utilizo, né? Que seria o mensal, eu utilizo também o semanal e o diário. Esses três tempos gráficos, por mais que eles são macro, eles vão ser muito importantes aí no momento da nossa análise, beleza? E vocês vão ver aqui na prática aqui o porquê disso. Para quem utiliza aí o TradeView Pro, é interessante também olhar 12 horas, 8 horas e 6 horas. Porém, se você não tem importância, beleza? Não precisa focar nesses tempos gráficos se você utiliza o Free. Porém, quem utiliza o Pro, né, vai ter um pouquinho mais de vantagem, porque esses tempos gráficos também vão dar uma confluência muito interessante, beleza? Mas da forma que eu vou mostrar para vocês aqui, já é possível melhorar a assertividade seguindo esses tempos gráficos, né? Que seria o mensal, o semanal, o diário, 4 horas, que é a partir dele que vamos começar a buscar boas operações, beleza? 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, deixa eu marcar aqui direito, 15 minutos e execução nos 3 minutos. Claro, vai depender da forma que vocês operam, tá bom? Tem várias formas de operar, pode operar no 15 minutos, no 5, porém eu executo nos 3 minutos. Porém, uma coisa muito importante é que eu utilizo os 3 minutos para executar no melhor ponto possível, beleza? Mas a minha operação de fato ela acontece em 4 horas, tá bom? Eu utilizo aí a direção do 4 horas, então eu estou operando 4 horas, porém 3 minutos só serve para execução, para me pegar no melhor ponto, tá bom? Então é de extrema importância que vocês utilizem todos esses tempos gráficos para identificar uma boa direção, porque não adianta de nada abrir o gráfico, olhar em 4 horas, tá ali fazendo um Tarta Sweep, vocês abaixar para 1 hora, depois para 3 minutos e executar. Pode ser que vocês vão estar executando, né, a operação, né, vou mostrar aqui um exemplo, o gráfico ele está de baixa, e aqui ele fez um Tarta Sweep para buscar alta, e vocês estão executando nesse momento, sendo que o gráfico ele só vai fazer mais uma CRT, né, mais um Tarta Sweep para voltar a baixar. Então, se vocês olharem somente 4 horas, né, vocês vão acabar pegando muito trade aqui, ó, contra a tendência, contra o contexto macro, entende? Então, é muito importante saber todo o contexto de baixa, não é olhar o gráfico por alto, aqui, o gráfico está caindo, eu vou operar a favor. Não, vocês vão olhar CRT. E CRT vai mostrar toda essa direção de forma clara, para que quando o preço fazer um Tarta Sweep de alta, vocês aguardarem ele querer capturar alinhando a baixa, para baixar, entendeu? O objetivo de baixa, que aí vocês vão executar no melhor ponto possível. E vocês vão ver aqui na prática isso acontecendo, beleza? Então, eu vou marcar aqui no gráfico aqui agora, começando no mensal, aqui no GBP USD, foi um gráfico mais claro, mais limpo para vocês conseguirem identificar, porém em todos os outros pares também acontece a mesma coisa, beleza? A gente teve essa captura aqui em cima, formando, né, um Tarta Sweep para baixar, né? Quando eu falo Tarta Sweep, é de costume meu mesmo, tá? Mas é a captura do candle anterior, beleza? Essa questão de nomenclatura aí não importa tanto, né? Desde que seja referindo a mesmo objetivo, tá? Então, a gente teve esse objetivo de baixa criado aqui no mensal, beleza? Lá em maio, a gente já tinha um objetivo de baixa. Olhando aqui em 6 horas não, no semanal, perdão,
a gente também teve esse alinhamento. E olha o que que eu falei aqui. Para quem viu aí o vídeo aí do mini curso aí que eu postei aqui no YouTube, vai entender o que que é isso daqui, ó. Isso aqui, né, um range reiniciado. O preço ele captura o fundo para criar um objetivo de alta. Porém, no mensal, a gente tinha um objetivo de baixa, entende? Então, isso aqui seria nada mais nada menos do que uma R reiniciada. O preço ele cria para poder subir e logo após ele cria, né, o nosso range pendente para buscar o alinhamento da baixa, entendeu? Para buscar objetivos baixistas. E foi o que aconteceu, que ele cria um objetivo de baixa alinhado e o preço ele tende a buscar com mais facilidade, né? Não quer dizer que todas as ranges reiniciadas não vão cumprir o objetivo, porém, como o contexto macro é de baixa, se ele reiniciar aqui, se ele criar um AR pendente, o preço ele tende a ir com mais facilidade. Então é isso que a gente vai buscar, entende? E logo após aqui também teve outra captura alinhando outro fluxo aqui, ó. Entendeu? Então é isso que eu quero que vocês busquem, essas operações. Quero que vocês busquem operações a favor da tendência, entende? Aqui ficou feio esse desenho, deixa eu marcar fazer um outro melhor aqui. Eu quero que vocês entendam isso aqui, ó, a estrutura da CRT. Eu quero que vocês peguem trades aqui, ó, nessa captura, a favor do macro, beleza? Eu quero que vocês entendam isso, é muito importante, seus trades vão melhorar bastante. Então, vai baixando aqui para um dia, também tivemos mais do mesmo, preço capturando e o preço criando R's para poder abaixar aqui de um dia. Então, quando a gente tem um contexto, a gente tem um viés, fica muito mais claro do que você só entrar em 4 horas e ficar procurando trade, entendeu? Vai abaixando as temporalidades, igual eu mostrei. Olha no mensal, vê aonde está direcionamento, olha no semanal, depois vem aqui para um dia, entendeu? Depois olhe 4 horas, vai ficando mais claro, entende? A partir do momento que você identifica uma direção no semanal, no mensal, você abaixa para o semanal, identifica o mesmo alinhamento, diário 4 horas fica fácil. Você não vai ficar com aquele peso de ficar tentando, sabe, para onde o preço vai. Ah, ele vai para cima, hoje eu quero comprar, hoje eu quero vender. Entende? Você já vai ter uma direção já de forma clara e objetiva seguindo esse passo a passo que eu estou mostrando para vocês aqui na prática. Entende? Então, aqui em um dia, a partir do momento que o preço ele fecha abaixo de todos os objetivos, ele não tem nenhuma captura para poder subir, ele só termina rompendo, igual dessa forma aqui, ó. Deixa eu desenhar que vai ficar muito melhor, tá? Porque aí depois vai surgir dúvida sobre isso, então é melhor eu explicar. Aqui, ó, vamos no candle de alta. Aqui, ó, certo. Fica melhor, né? A gente já desenha, já mata essa dúvida. Não deu não, aqui, ó. Deixa assim cheio. Boa. Agora sim ficou legal, ficou excelente. A partir do momento que a gente tem o preço termina rompendo, ele vai terminar rompendo a vela anterior e não cria nenhum objetivo para poder baixar ou poder subir, resumindo, não tem nenhuma CRT, que é desenhar bonitinho para ficar certinho. E tem esse pavio aqui em cima. A partir do momento que ele termina rompendo, nosso próximo objetivo vai ser aqui, ó. Isso no diário, em 4 horas, em todos os tempos gráficos vai seguir esse mesmo raciocínio. Terminou rompendo, no mínimo, a próxima vela, ela tem que buscar isso aqui, ó, vai ser o nosso objetivo, tá bom? Então, se o preço fizer este movimento e começar a retrair, a gente vai ser melhor ainda que vai ter um tarta sweep no tempo menor, e ele vai buscar esse objetivo. Então, no mínimo, a gente vai buscar esse objetivo aqui acima. Foi o que aconteceu aqui, ó. O desenho para ficar mais claro. O preço ele termina rompendo, deixa eu excluir, para não atrapalhar, beleza? Ele termina rompendo, no mínimo o preço tinha que vir aqui embaixo, no diário. E aí a gente abaixa para 4 horas, que é o momento que a gente vai operar. A partir da 1 da manhã, a gente já começa a acompanhar pelas 4 horas, para operar às 3 horas, no horário de Nova York, o TC-4, beleza? E aqui teve uma captura em 4 horas, o preço baixar, CRT de baixa. Vamos abaixar para 1 hora, para a gente começar a alinhar o fluxo, igual eu ensinei. Quem não assistiu o vídeo aí do mini curso aí que eu postei, assista, que você vai entender como que funciona, beleza?
teve essa captura aqui embaixo, teve essa captura alinhando 1 hora com 4 horas para baixar, com o objetivo de um dia aqui embaixo, beleza? Em 30 minutos, a gente tem mais do mesmo. O preço, ele novamente alinhando fluxo de 30 minutos para buscar essas R's abaixo. Então, aqui já está tudo ok. A gente já pode executar nossa operação em 30 minutos, em 15, ou de qualquer forma que você utilize algum gatilho de entrada, você já está operando um contexto, entende? Então, o preço ele já estava com vários objetivos de baixa, já estava com viés baixista. Então, as suas vendas elas vão passar a ter um potencial melhor, entende? Então, aqui, se eu descer para 3 minutos, que é o tempo gráfico que eu executo as minhas operações, eu vou buscar um gatilho de entrada. O que que é o meu gatilho de entrada? É o CISD, né? A troca de fluxo. O preço ele vinha de alta e ele vai alinhar o fluxo exatamente naquele momento para começar a baixar. Então, a minha operação ela seria executada buscando todo esse contexto de baixa, eu só vou esperar alinhar a minha operação, entende? E o CISD, ela aconteceu aqui, ó, onde teve essa captura de alta, o preço retoma abaixo, fecha aqui e eu vou executar aqui. Stop aqui no topo, beleza? Que se o preço vir aqui em cima, ele vai invalidar minha operação e alvo lá embaixo. Porém, como eu só entro na operação às 3 da manhã, que foi aqui, que não seria a minha operação. Eu tenho um outro rompimento aqui embaixo e eu tenho essa zona de PDM. Isso aqui também, a gente pode executar operações aqui. É um modelo de operação que acho que eu não cheguei a mostrar no canal, mas eu posso mostrar futuramente. Então, deu às 3 da manhã, a minha operação seria aqui em cima. Porém, eu aguardaria ele retomar, tocar pelo menos aqui, nessa região de PDM, beleza? E stop no topo, alvo pelo menos 1 para 2,20 aqui embaixo. Então, observa que teve todo um contexto alinhado. E eu vou mostrar uma outra operação que aconteceu no mesmo dia, já seguindo a mesma lógica, o mesmo raciocínio, tá bom? Vocês vão entender, vocês vão ver que acontece várias operações no dia, porém a gente pode escolher, se a gente pode ficar tranquilo que sempre vai ter uma ou duas operações, então a gente pode optar por escolher a mais confortável. Se nessa aqui o CIRD estava muito acima e não era às 3 da manhã, eu vou aguardar outro cenário, entendeu? Se não acontecer, a gente volta no outro dia, que vai ter oportunidade. A gente não precisa pegar todos os trades, a gente precisa filtrar para ter trades de qualidade lucrativa, entende? Então, essa operação ela aconteceu às 9 horas, tá bom? Horário que a gente também opera, que é 159. Teve essa captura, capturou o candle anterior, criando esse objetivo de baixa. Junto mais abaixo tinha o nosso dólar mensal. Então, a gente vai abaixar, a gente está num contexto de baixa ainda, beleza? Em 1 hora, o alinhamento já começa a acontecer também. Aqui a gente tem 1 hora alinhando com 4 horas, buscando ali o alvo mensal. Em 30 minutos, a gente tem mais do mesmo. Vocês devem estar observando, né, que é sempre a mesma configuração, cara. Não tem segredo. É a gente identificar aí o viés do mercado, que é o mais importante, e esperar o mercado mostrar para a gente. É um momento de executar, não precisa ficar procurando operações. Então, abaixando para 3 minutos, em 15 minutos a gente pode olhar se teve alguma coisa, é o mesmo, mais do mesmo. Ó. Já desce para 3 minutos e vamos aguardar o CIRD. O meu gatilho de entrada é o CIRD. Então, temos esses alvos pendentes. O preço ele faz o CIRD aqui embaixo, tá bom? Quando o CIRD ele está muito abaixo, eu confiro em 5 para ver se ele forma aqui mais acima. Porém, não teve, então seria em 3 mesmo. Vou esperar carregar aqui. E a minha execução, ela seria exatamente aqui, ó. A partir do momento que fecha abaixo, entrada aqui, stop. No topo, alvo pelo menos 1 para 2,20. Aqui embaixo, aqui, ó. 1 para 2,20. E o preço, ele vai lá e busca esse objetivo. Por quê? Porque a gente já tinha todo um contexto alinhado para o preço querer buscar, entende? Já tinha um mensal e ele buscou o mensal aqui na frente, ó. E foi a execução que eu mostrei aqui, ó. No início aqui, ó, estava marcado já, que eu deixei marcado. Entende? Então já tem todo um contexto para baixa. A gente só vai tentar entrar no melhor momento possível. A gente vai tentar alinhar a operação ali no micro com o macro, entende? Então é assim que funciona a forma que eu opero, utilizando a CRT.
tá bom? Eu não fico procurando se eu vou comprar, se eu vou vender no dia. Eu já entro já com uma mentalidade de para onde o preço vai, entende? Fazendo esse mesmo processo que eu fiz aqui. Então, é isso, pessoal. As dúvidas que vocês me mandaram no Instagram, eu estou esclarecendo aqui através de um vídeo que eu achei bem interessante, tá? Mas é isso que eu faço basicamente todos os dias. Eu executo dessa forma, eu faço dessa forma todos os dias. Nada diferente disso, entende? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, comentem aí também, beleza? Me sigam lá no Instagram também, que eu posto muitas coisas lá. Então, vou encerrar o vídeo aqui, beleza? E em breve eu já trago mais vídeos aqui pro canal.